Cortou. Agora passou. Vai ficar legal isso aqui no YouTube. Tá? Então, agora esse momento, a gente vai passar para o conteúdo de aula, que é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. E eu vou mostrar para vocês a construção, então. Tá? Eu mostrei uma forma da soma dos ângulos internos e eu mostrei uma forma e o livro ele mostra outra forma, bem legal também, bem bacana, tá? É menos algébrica, mais prática, né? Olha só. Então, estamos ali na página 9, unidade 4. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180. Por quê? Bom, a gente já viu que C aqui, ó, esse C aqui é minúsculo. Deixa eu dar um foco. Opa! Tá? Esse C aqui, ó, é minúsculo, tá? O C minúsculo representa a medida do ângulo interno aqui, ó, nesse vértice C, que é maiúsculo. Faz diferença entre C minúsculo e C maiúsculo. O livro ele está usando essa notação, tá? C é o vértice, é o ponto, e C minúsculo aqui, ó, é o quanto vale esse ângulo aqui, tá? A medida do ângulo em graus. Ó, A maiúsculo é este vértice aqui. E esta medida aqui, ó, A minúsculo é a medida do ângulo nesse vértice A aqui, é a medida dessa abertura aqui em graus, tá? O B aqui, ó, é a medida deste ângulo que está no vértice B, que o vértice B é esse ponto, esse B maiúsculo, e esse B aqui minúsculo é a medida do ângulo interno associado ao vértice B maiúsculo. Por isso que faz todo sentido, ó, A minúsculo mais B minúsculo mais C minúsculo. Eu estou somando aqui, ó, as medidas dos ângulos em grau. Eu tenho uma resposta em ângulo em grau. Não faz sentido eu pegar o A mais o B mais o C. Eu teria que definir o que é o ponto A mais o ponto B mais o ponto C. Nem sei que medida eu estaria utilizando, certo? Então tu presta atenção nisso, porque o livro já diferencia aqui, ó. As letras minúsculas nesses desenhos aqui representam medida do ângulo em graus, tá? E as letras maiúsculas, A, B e C, representam pontos, tá? Então, A minúsculo mais B minúsculo mais C minúsculo é 180, e ele está dizendo aqui que a soma dos ângulos internos num triângulo é igual a 180 graus. Por quê? E eu tenho que acreditar nisso. Por quê? Tá, e se eu quisesse que fosse 120? Muito bem. Ótima pergunta o Pedro fez ali, ó. Quais são os valores dele, Sor, para dar 180? Exatamente. Como é que eu vou... Eu só poderia dizer que é 180 se o A, mas se eu soubesse quanto é que vale A, quanto é que vale B e quanto é que vale C. Daí eu poderia somar e verificar que dá 180. Se eu não sei os valores dele, como é que eu vou saber que dá 180? Me responde agora, me responde. É justamente isso que eu mostrei para vocês no capítulo 2, tá? Não sei, Pedro, não sei. É justamente isso que eu mostrei para vocês no capítulo 2, apresentando para vocês, na verdade, retas paralelas. Tá? A gente sabe por que ele dá. No capítulo 2 eu mostrei assim para vocês. Ó. Imagina que eu tenho essa reta paralela aqui, ó, essa reta aqui é paralela a essa aqui, ó, certo? Então, um primeiro argumento para dizer que sem saber a medida dos ângulos internos,
eu posso falar que a soma deles é 180. No capítulo 2, nós verificamos, por exemplo, se eu tiver duas retas paralelas e uma transversal, tá? Eu posso fazer correspondência de ângulos. Então, por exemplo, essa reta aqui é a R, essa aqui é a S, e elas são retas paralelas, R e S. Eu passei uma reta imaginária aqui, passando pelo ponto A, né? E elas são paralelas. E eu posso fazer correspondência entre ambos. Por exemplo, olha só, como R é paralela, tem a mesma inclinação da S, elas são paralelas. Por essa transversal aqui, que eu posso chamar de T, ó, tá? Por essa transversal de T, a medida deste ângulo aqui, ó, tem que ser o mesmo que esse, eles se correspondem, eles têm a mesma posição. Lembra quando a gente falava lá no capítulo 2? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ângulo, aqui ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto ângulo. Então, aqui tem a mesma medida B. Aqui tem a mesma medida B, certo? E agora, olhando essa, eu vou usar outra cor. Cor verde aqui, ó. Pensando nessas duas retas paralelas aqui, ó, eu consigo formar esse ângulo aqui no vértice C, que tem medida C minúscula, certo? Ó, a reta verde e a paralela a R vermelha, né? Essa aqui é a reta S. Então, a reta R é a vermelha, paralela lá em cima, e a verde está aqui, ó. Então, se aqui vale C, aqui tem a mesma medida C minúsculo, certo? Então esse aqui vale B e esse aqui vale C. Vamos ver se eu consigo pegar outra cor. Agora, capítulo 2 também. Propriedade de ângulos opostos pelo vértice, né? Então, verde, vermelho aqui, ó, formam esse ângulo de medida A aqui, ó. Então, esse verde e esse vermelho aqui, ó, também formam este ângulo de medida A. Esse ângulo C tem essa mesma medida, esse ângulo B tem essa mesma medida, esse ângulo A tem essa mesma medida, essa mesma abertura. Isso aqui, a reta R não é uma reta, é uma reta, né? Então, olha só, se eu vario C, depois faço uma variação de A, depois eu faço uma variação de B, eu não faço uma variação de 180 graus? Pensa comigo, ó. Eu estou fazendo assim, ó, uma variação. Eu estou apontando para aquela parede lá, tá? Eu tenho uma parede aqui na minha frente, tá? Digamos que eu faço uma variação angular de C, mais ou menos isso aqui. Eu não sei quanto é que é C, mas eu vou ficar apontando mais ou menos para cá. Depois eu faço uma variação B, depois uma variação A, e depois uma variação B. Eu vou ficar de costas para a posição que eu estava anteriormente. Quanto é que eu variei daqui para cá? Não variei 180 graus? Sim ou não? Sim, Pedro. Muito bem. Significa esse acúmulo de variações, C mais A mais B, ou seja, C mais A mais B, tem que ser 180 graus. Então eu consegui concluir, na verdade, que esses ângulos aqui, ó, representados aqui em cima, dá uma variação de 180 graus. Eu só botei na ordem alfabética aqui, né? A mais B mais C igual a 180 graus. Então, pelo capítulo 2, a gente consegue mostrar que a soma dos ângulos internos num triângulo, qualquer, não importa, tu sempre vai conseguir colocar uma reta paralela à base aqui, ó, e daí verificar esses ângulos. Não importa como é que é o triângulo, tu sempre vai conseguir passar uma reta paralela a essa base aqui, que passa por esse ponto aqui.
E daí tu deduz esses ângulos. Mesmo sem saber a medida dos ângulos, eu sei que a soma deles dá 180. Agora vem comigo, vem ver como é que o livro vai te mostrar aqui, ó. Olha só essa ideia de construir a soma dos ângulos internos. E isso aqui tu vai poder fazer em casa, na tua casa aí, no conforto do seu lar. Deixa eu apagar aqui e vamos ali para a página 10, tá? É possível fazer um experimento para verificarmos que a soma dos ângulos internos num triângulo é 180 graus. Ele diz assim, ó, desenha um triângulo qualquer, tá? Não importa como é que tu desenha o triângulo, tu poderia desenhar um triângulo assim se tu quisesse, tá? Não importa. Como é que tu pode desenhar o triângulo? Pensa comigo, ó. Pega uma folha, tá? Pode fazer assim, ó, para desenhar o triângulo. Tá? Pega uma folha de ofício, bota 3 pontos distintos aqui, ó. Um ponto em cada localização, né? Depois tu pega a régua e liga esses pontos. Consegue fazer então um triângulo, tá? Fez o triângulo aqui, tá? Da forma que tu quis. Não precisa te preocupar em fazer o triângulo da mesma forma que ele está colocando ali, certo? E daí ele diz assim, ó, pra ti, ó, recorta esse triângulo. Tá, ó. Vai recortar o triângulo, né? Se tu quiser fazer com estilete, na verdade, tu vai ter que pedir ajuda pro pai e pra mãe, né? Não vai fazer sozinho com estilete. Não faz sozinho, tá? Pede ajuda para o pai e para a mãe ali, para fazer uns recortes bem bonitinhos, né? Porque uma tesoura sem ponta aqui, ó, para tu fazer esses recortes fica difícil, né? Até dá, mas se tu quiser fazer com precisão, daí não usa o estilete sozinho, tá bem? Não faz bobagem, tá? E daí tu vai pintar cada ângulo. Olha só a ideia. Pinta esse ângulo aqui, pinta esse aqui e pinta este daqui, certo? Agora recorte o triângulo em 3 partes de modo que cada uma contém apenas um dos ângulos internos, conforme a figura abaixo. Pode até cortar a mão se tu quiser, tá? Certo? Ou se tu quiser utilizar a tesoura mesmo para fazer o recorte, pode utilizar a tesoura. Tu bota um ponto no meio um ponto qualquer interno do triângulo e usa a tesoura aqui, da forma que tu quiser. Não precisa nem se preocupar. Daí tu vai ter esses 3 pedacinhos separados, tá? Tem que pintar um de cada cor, é importante que tu pinte um de cada cor, tá? Ó, esse aqui e esse aqui, tá? Junte os vértices, só um pouquinho. Junte os vértices dos 3 ângulos coloridos para formar um ângulo conforme a figura. Então, esse aqui tu pode botar nessa ponta, tu vai colocar esses 3 juntos, ó. Olha a ideia. Tá? Olha a ideia. Certo? Virou um, virou o outro, virou esse aqui também, ó. Olha aqui, ó, o que ficou aqui, ó, uma linha reta. Esse aqui era um ângulo interno do triângulo, esse aqui era o outro ângulo interno do triângulo e esse aqui era o outro.
as 3 variações juntas, fechou meia volta. Dá para fazer sim. Então tá, ó, amanhã, tá? Amanhã vocês vão compartilhar comigo. Vai ser interessante cada um fazer um, porque daí vocês vão entender assim, ó, que não importa o triângulo, todos eles vão fechar da mesma forma. Então então eu vou combinar com vocês, ó, amanhã eu peço para vocês compartilhar a imagem do triângulo de vocês. Vocês podem tirar foto ou compartilhar a câmera, tá bem? Pode ser então, combinado? Façam cada um desses aqui, ó. Utilizem, é bem legal essa tarefa, gostosa de fazer, inclusive, né? Vocês vão ver que vocês vão conseguir fechar aqui, e daí isso não comprova, mas pelo menos te dá uma ideia de que a soma dos ângulos internos é 180. E como tu vai fazer o teu colega vai fazer o dele, os outros colegas, cada um vai fazer o seu, tu vai ver assim, ó, olha, os triângulos são diferentes. O que eu te aconselho a fazer? Tira assim, ó, olha só, para tu poder apresentar para os teus colegas. O que tu vai fazer? Tira uma foto do triângulo antes de cortar, certo? E depois tira uma foto do triângulo quando tu montou. Porque daí tu pode dizer assim, ó, olha antes, olha depois. Pode fazer o antes e o depois, entendeu? Daí cada um, eu vou pedir para a professora de artes entrar na aula da professora de artes e pedir para ela fazer isso com você. Não, eu tô brincando, tá? Mas tira uma foto antes e depois, e daí amanhã vocês podem apresentar para mim, assim, rapidinho de fazer, usa uma cor bonita ali, e daí tu vai ver que o triângulo do teu colega, o teu triângulo, que foram triângulos diferentes, né? Então, tá? Tu pode, na folha, tu pode escolher triângulo assim, na folha tu pode escolher triângulo assim, tá? Então esse aqui assim, ó. Esse aqui assim, daí vocês vão ver que cada um vai fazer um triângulo diferente do outro, tá? E sempre vai dar certo, sempre vai ficar uma linha aqui assim, ó. Daí tu consegue fechar tudo. Beleza? Tá? Vocês vão apresentar para mim então, aula que vem. Daí só compartilha a tela. Seria uma, acho que, eu acho, vou pensar num exercício assim para tu apresentar na tarefa 4. Isso aqui é a tarefa 4, né? Já pensou? Eu penso uma tarefa 4 assim para vocês apresentar. Vai ser bem legal, daí tirar foto, uma das imagens. Show de bola. Tô gostando. Acompanhe então a leitura aqui, por favor. Observe que a justaposição, o que é justaposição? É colocar um do ladinho do outro, posicionar um do lado do outro, justamente posicionar um do lado do outro. Quando tu justapõe, tu faz a justaposição dos ângulos destacados, forma-se um ângulo raso. Esse é o ângulo raso, que é o de 180, né? Ou seja, de medida igual a 180 graus. Como esse procedimento pode ser repetido para qualquer triângulo, e daí amanhã a gente vai ver, porque cada um vai fazer um triângulo diferente, daí a gente vai ter uma ideia que pode ser feito para qualquer triângulo. O experimento serve para verificar que a soma das medidas dos ângulos internos, eu trocaria essa palavra, tá? Verificar. Eu trocaria por indicar. Tá? Serve para indicar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180. Tá? Na verdade, ele não verifica, ele indica assim, ó, mas eu acho que sempre vai ser, né? O que comprova mesmo é aquilo que eu mostrei para vocês das retas paralelas. Aquilo ali é inevitável, né? Aquilo ali, sem perda de generalidade, eu mostro para qualquer triângulo. Esse aqui, embora a gente faça para muitos triângulos, a gente não está mostrando para qualquer triângulo. A gente teria que ter algumas hipóteses iniciais aqui para que
né, de forma que não se perca a generalidade, para mostrar para qualquer triângulo. Isso aqui indica, na verdade, que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Ele não verifica. Ele verifica que a soma desse é 180. Mas é uma bela de uma indicação, né? A gente sabe. Classificação de triângulos. Agora a gente está vendo tudo sobre triângulos. Já vimos número de lados, número de ângulos, né? E vai ser importante o número de ângulos e lados para um polígono, né? Para um polígono. Vamos ver as classificações do triângulo. A gente já viu soma dos ângulos internos. Olha só, como é que a gente pode classificar triângulos? Os triângulos recebem nomes especiais de acordo com as medidas dos lados ou de acordo com as medidas dos ângulos internos, tá? O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo em que todas as suas medidas, todos os seus lados têm a mesma medida, tá? Então, se aqui vale 5, aqui também vale 5 e aqui também vale 5. E cumpre a condição de existência? Com certeza. 5 vai ser menor do que a soma dos outros dois, ó. Com certeza, né? E isso serve para qualquer um dos lados, né? 5 sempre é menor que a soma dos outros dois. Então, todos eles são iguais. Então, sempre vai existir um triângulo com todos os lados que tenham a mesma medida, certo? Um triângulo equilátero, então, diz que os ângulos, que os lados, todos eles têm a mesma medida. E como é que a gente indica isso? A gente indica assim, ó, essa medida aqui, ó, esse lado aqui, ó, tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse. Eu estou praticamente classificando com esse tracinho aqui, ó, estou indicando que esse lado tem uma medida e que esse lado aqui tem a mesma medida, porque eu estou usando o mesmo símbolo, tá? Ó, é o mesmo símbolo, um tracinho, um tracinho, um tracinho. Por exemplo, se eu indicasse esse lado aqui, ó, com 2 tracinhos, eu estou dizendo que esses 2 lados aqui são iguais e esse aqui não é igual a esses dois, certo? Tá? Mas no triângulo equilátero, uma das coisas que acontece é isso. Esse lado tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que este aqui. Tá? Olha o nome, equilátero. Tá? Equilátero, equi significa equivalente, igual, né? De mesma medida. Esse prefixo aí. E o látero é relacionado ao lado, mesma medida dos lados. Mas não só isso, tem uma propriedade muito importante também no triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele em que todas as medidas têm o mesmo lado e todos os ângulos todos os lados têm a mesma medida. O triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos têm a mesma medida. O triângulo equilátero é o primeiro polígono que a gente chama de polígono regular, porque ele cumpre justamente essas propriedades. Lados de mesma medida e ângulos internos de mesma medida. Toda vez que a gente tiver isso, lados de mesma medida e ângulos internos de mesma medida, a gente tem um polígono regular. Como o triângulo é o primeiro polígono em relação ao número de lados, o triângulo equilátero vai ser o nosso primeiro polígono regular. Qual é a regularidade dele, professor? A regularidade dele é que ele tem lados de mesma medida e tem ângulos internos também de mesma medida. Tá? Tem que acontecer essas duas coisas para a gente verificar a regularidade
Quer ver? Ó, já vamos avançar um pouquinho. Ó. E um polígono de 4 lados, se os 4 lados tiverem mesma medida e os ângulos internos tiverem mesma medida, como é que eu chamo ele? É um polígono regular de 4 lados. A gente também chama um polígono regular de 4 lados de quadrado. O quadrado é o segundo polígono regular, né? É o segundo, assim, em relação ao número de lados. Beleza, mano. Tá? Então, o triângulo equilátero é isso. Lados, mesma medida. Ângulos internos, mesma medida. Opa! Para um pouquinho. Tem um detalhe. Se os ângulos internos têm mesma medida, eu sei que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é 170, não importa se os lados têm mesma medida ou não, se os ângulos internos têm mesma medida ou não, eu sei que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo é 180, então eu consigo distribuir igualmente esses ângulos internos, eu consigo distribuir igualmente 180 nesses 3 ângulos internos aqui, ó, porque eles são de mesma medida no triângulo equilátero. Fala aí para mim. Qual é a medida do ângulo, de cada um dos ângulos internos num triângulo equilátero? Fala que eu te escuto. Escreve aí. Tá, primeira coisa. Escreve para mim primeiro. A soma dos ângulos internos num triângulo qualquer dá quanto? Escreve isso primeiro. Todo mundo? Ó, o Pedro já respondeu. A soma dos ângulos internos num triângulo qualquer, 180 graus. Então, eu posso distribuir 180 graus nesses 3 triângulos aqui. Nesses 3 ângulos aqui, perdão. Nesses 3 ângulos aqui. Igualmente. Como qualquer. Se eu pegar um triângulo assim, ó, que não é equilátero, a soma desse ângulo, mais esse ângulo aqui, né, é 180. Se tu quiser, faz a brincadeirinha aquela, né? Faz o desenho desse triângulo aqui, recorta ele em 3 pedaços e junta esses ângulos aqui, tu vai ver que dá um ângulo de 180 graus. Certo, Felipe? Foi o que a gente fez, né? E eu quero que tu apresente amanhã. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Olha só o que o Pedro respondeu ali para mim, ó. Pedro, pensa comigo. Ó, o Cauã acertou. Isso aí, Cauã. Muito bem. Tá? Mas olha só, Pedro. Todos os ângulos têm mesma medida. Tu botou 2 ângulos que têm mesma medida e um terceiro não tem a mesma medida. Entendeu? No triângulo equilátero tu tem essa propriedade. Então, olha só, o Cauã respondeu ali para nós, né, Cauã? Isso, nesse triângulo equilátero, todos os ângulos internos, mesma medida. Usando ali a resposta do Cauã, o que a gente pode concluir do triângulo equilátero? Lados, mesma medida. Ângulos internos, mesma medida. Então, se os ângulos internos têm mesma medida, cada ângulo interno vale 60 graus. Mas isso só acontece no triângulo equilátero, aquele que todos os lados têm mesma medida e aquele que todos os ângulos internos têm mesma medida. Se os ângulos internos têm mesma medida, cada ângulo interno vale 60 graus. Isso só acontece no triângulo equilátero. Tá? Então tá. Então eu já sei isso tudo do triângulo equilátero. Um triângulo equilátero tem os 3 lados congruentes, né? Ó, então isso aqui é comparação entre nomes de segmentos. Ó,
o segmento AB é congruo ao segmento BC. É congruente, tá? Ó, o segmento AB é congruo ao BC e o BC é congruo ao AC ou CA. O que significa dizer congruência? A congruência entre os segmentos significa dizer que a medida de AB, ó, pode ver, isso aqui é a medida de AB, não é o segmento AB, é o quanto vale, qual é a distância de um até o outro, é igual à medida do BC, que é igual à medida do CA, tá? Aqui eu estou igualando medidas, aqui eu estou fazendo congruência entre segmentos. Então, quando eu boto o traço em cima, eu tenho que utilizar congruência. Cada lado vale... Não é cada lado vale 60 graus. Cada ângulo interno vale 60 graus. O lado eu não sei, eu não escrevi quanto é que vale. Mas o que eu sei é que cada lado vale a mesma coisa. Aqui, ó, por exemplo, ó, olha só que loucura aqui, ó. Digamos que eu estou medindo isso aqui, pego a régua e meço isso aqui. Agora, então, tem 30 centímetros. Se aqui tem 30 centímetros, aqui tem 30 centímetros e aqui também tem 30 centímetros, certo? Digamos, botei uma régua aqui, 30 centímetros, é um triângulo equilátero. Agora, olha só o que vai acontecer com ele. Opa! O que aconteceu com o triângulo agora? Bom, agora ele não tem 30 centímetros, ele tem 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros. Tem mais que 50 centímetros isso aqui? Eu acho, não sei, tá? Mais aproximado assim. O que aconteceu? Tem 50 centímetros, tem 50 centímetros, tem 50 centímetros. Eu não sei a medida dos lados, né? Mas eu sei que elas são iguais no triângulo equilátero. O que não vai mudar no triângulo equilátero, não importa se cada lado tem 50, 30, 20 centímetros, essa abertura aqui, ó, sempre vai ser 60 graus. O ângulo é sempre 60 graus. E se tu mudar a medida de um dos lados no triângulo equilátero, para ele continuar sendo equilátero, os outros mudam da mesma forma. Não importa, se aqui for 50, aqui vai ser 50, aqui vai ser 50. Se aqui é 30, aqui vai ser 30, aqui vai ser 30. Se aqui é 20, 20, 20. O que não muda é o ângulo, né? 60, 60, 60. Sempre, não importa o tamanho. Tá? Isso, cada ângulo interno no triângulo equilátero vale 60, a gente